Olá pessoal, então hoje nós vamos terminar o conteúdo de ácidos que a gente estava falando na última aula. Então na última aula a gente estava vendo todas as classificações que os ácidos podem ter e ficou faltando um pedacinho que era sobre a solubilidade. Então, por exemplo, quando você compra o ácido sulfúrico no laboratório ou para trabalhar numa indústria, ele tem na concentração 98%. Isso significa que de cada 100 ml, 98 é ácido sulfúrico e 2 é água. Mas muitas vezes você precisa desse ácido mais diluído, ou seja, menos concentrado. E aí você tem que adicionar mais água. Mas disso depende a solubilidade, porque a solubilidade é a capacidade de se dissolver em água. No caso, a solubilidade em água, né, que é a mais comum. A água é o solvente universal, né? Então, o que a gente precisa perceber aqui é que todos os ácidos são solúveis em água. A gente não tem problema de solubilidade com ácidos, porque esses ácidos que a gente está estudando, que são os ácidos comuns da química inorgânica, eles são solúveis em água, qualquer um deles, tá? Mais para frente, quando a gente for estudar as bases e os sais, existem algumas bases e muitos sais que não são solúveis em água. Então, esse problema aqui nos ácidos a gente não tem, tá bom? Todos eles são solúveis em água. Tranquilo? Então tá bom. Então agora, para a gente terminar o nosso conteúdo de ácidos, nós vamos falar sobre nomenclatura. A gente até agora viu classificação, o que caracteriza um ácido, como ele pode ser classificado, e agora a gente vai falar sobre como dar nome para ácidos. Então, existem dois tipos de ácidos, que é aqueles que um tem oxigênio e o outro não tem, né? Então, os hidrácidos são os que não têm oxigênio. Os oxiácidos são os que têm oxigênio. Para os hidrácidos é muito simples dar nome, porque é simples assim. Você coloca ácido, o nome do elemento e o final hídrico. Os hidrácidos mais comuns são aqueles do grupo 7A: flúor, cloro, bromo, iodo. Daí do grupo 6, o enxofre, e a gente tem também um ácido que não é um elemento, são dois, que é o cianídrico. Então, para completar o ácido, como a gente não tem oxigênio, é simplesmente o hidrogênio, né? Então, o ácido de flúor é o HF, o de cloro é o HCl, HBr, HI. Daí aqui, esses quatro aqui estão na família 7. Então, quer dizer que eles precisam de mais uma ligação para completar o seu octeto. Então, é HF, HCl, HBr e HI. Mas o enxofre está na família 6, então ele precisa de duas ligações. Então, é H2S. E o HCN. Então, todos esses aqui são hidrácidos, eles não têm oxigênio. Então, para dar nome para eles, ácido, o nome do elemento, hídrico. Ácido fluorídrico. Ácido fluorídrico. E esse aqui, ácido de cloro. Ácido clorohídrico. Ácido clorídrico. Ácido bromídrico. Ácido iodídrico. Enxofre vem de sulfur, por isso que o símbolo do enxofre é S. Então, ácido sulfur sulfídrico. E esse aqui é o ácido de ciano, né? Cianídrico. Tudo bem? Esses são os principais hidrácidos. Então agora vamos falar sobre os oxiácidos, que daí tem uma regra que é um pouco diferente. Os oxiácidos são aqueles que têm oxigênio. Então, para os oxiácidos, a gente tem um macete que é assim: não como bolo claro, só pão.
Não como bolo claro, só pão. Esses aqui são os ácidos base, que são os que têm terminação ico. Então, como que é esse macete aqui? Não como bolo claro, só pão. Para completar o ácido, na frente vai hidrogênio. Então, a regra para o hidrogênio é H1, H2, H3. H1, H2, H3. Macete, tá? E, para terminar, nós temos os oxigênios. Todos eles são 3, menos os dois últimos. O3, O3. E esses dois últimos é O4, tá? Então, vamos lá. No meio, não como bolo claro, só pão. Aqui na frente, H1, H2, H3, H1, H2, H3. E lá no final, todos são O3 e os dois últimos são O4. Então, esses aqui são os ácidos base, que são os que têm terminação ico. Então, esse aqui é o ácido de nitrogênio, então ele é o ácido nítrico. Esse aqui é o ácido carbônico, esse aqui é o ácido bórico, ácido clórico, de novo, ácido de enxofre, sulfur, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, tá bom? Todos eles têm terminação ico. Então, só terminar aqui, carbônico, bórico, clórico, sulfúrico e fosfórico. Tranquilo? A partir desses aqui, que são os ácidos base, que são os que têm terminação ico, a gente faz os outros. Então, vamos ver como que são os outros. Então, aqui a gente tem os ico, eles já estão aqui, ó, são aqueles ali do lado, tá? São os ácidos base. Quando tem um oxigênio a mais, aqui é o aumento do número de oxigênios, tá? Aumento de oxigênio. Quando aumenta um oxigênio, aqui são aqueles lá, tá? Terminação ico. Quando aumenta um oxigênio, vai virar per-ico. Por exemplo, esse aqui, ó. Vamos pegar esse aqui. Esse aqui é o ácido clórico, né? Se eu colocar HClO4, aumentou um oxigênio, vai ser o ácido perclórico, tá bom? Agora, se eu diminuir um oxigênio, HClO2, o HClO3 era o ácido clórico. O HClO2 é o ácido cloroso, tá bom? E se eu diminuir dois oxigênios, HClO, diminui 2, então ele estava aqui, passou para cá, então é o ácido hipocloroso, tranquilo? Esse aqui, por exemplo, ácido fosfórico, se eu fizer o H3PO3, que daí, esse aqui era o ácido fosfórico, o H3PO3 é um oxigênio a menos, então ele vai virar o ácido fosforoso. E se eu fizer H3PO2, daí ele vai virar o ácido hipofosforoso, tá bom? Então, eu vou anotar aqui esses dois, porque esses dois aqui eles têm um nome particular, H3PO3. H3PO4 é o ácido fosfórico, H3PO3 é o ácido fosforoso. Esse é o nome da regra. Agora, o ácido fosforoso, ele pode também ser chamado de ácido fosfônico. É um nome particular, tá? É interessante que vocês lembrem isso. E o H3PO2, pela regra, ele se chama como? O PO4 é o ácido fosfórico. O PO2 tem que diminuir 2. Então, ele é o hipofosforoso, tá bom?
Esse aqui é o ácido hipofosforoso, que também tem um nome particular, um nome que foi dado para ele ficar mais comum, né? Que é fosfínico. Então, esses dois aqui têm nome particular, tá bom? São os únicos dois. E aí, é interessante que a gente perceba que esses dois aqui são aqueles que eu falei para vocês na aula passada, que são os que não seguem a regra dos hidrogênios ionizáveis. Porque vocês lembram que eu falei que o número de hidrogênios ionizáveis é sempre igual ao número de hidrogênios que tem. As únicas duas exceções são esses dois aqui. Esse aqui tem 3 hidrogênios, mas só 2 são ionizáveis. Esse aqui tem 3 hidrogênios, mas só um é ionizável. Então, esse aqui é um diácido e esse aqui é um monoácido, tá bom? Só lembrando que os mesmos dois que não seguem a regra do hidrogênio ionizável são os que têm nome particular, tá? Fosfônico e fosfínico. Tranquilo? Então, tá bom. Então, agora, pra gente terminar, deixa eu fazer mais alguns exemplos aqui do lado. Por exemplo, se eu quiser fazer o ácido perbórico, como é que eu faço? O ácido bórico tá aqui, né? Que é o H3BO3. Esse é o ácido bórico, é esse aqui, que termina em ico. Agora, se eu quero fazer o ácido perbórico, eu tenho que aumentar um oxigênio. Então, vai virar o H3PO4. Esse aqui será o ácido perbórico, tá bom? Não é um ácido muito comum, tá bom? E se eu quiser fazer o ácido boroso? Ó, o ácido bórico tá aqui, H3BO3. O ácido boroso é um oxigênio a menos, então H3BO2. Ácido boroso. Tranquilo? Então, a partir desses aqui, você consegue fazer qualquer um, tá bom? Então, agora, pra gente terminar, eu vou passar para vocês sobre a desidratação de oxiácidos. Desidratação de oxiácidos. E como é que funciona isso? E por que eu falo de desidratação somente de oxiácidos? Porque desidratação é retirada de água, né? Tirar a água. E o que é água? Água é H2O. Então, eu tenho que ter oxigênio disponível para tirar. Por isso que eu não falo de desidratação de hidrácidos, porque hidrácidos não têm oxigênio. Então, aqui os oxiácidos têm, eu posso desidratá-los, eu posso tirar H2O. E aí, a desidratação de oxiácidos gera 3 tipos de desidratados. Esse aqui não é desidratado, tá? Orto, piro e meta. Os ácidos ortos são aqueles ácidos normais, os comuns, tá? Aqueles que a gente já viu, não como, bolo claro, só pão, por exemplo, ácido sulfúrico, ácido carbônico. Todos esses aí são os ácidos comuns, que são os ácidos orto. A gente acaba omitindo esse prefixo orto, porque, por exemplo, o H2SO4. O H2SO4, ele faz parte daquela regra, daquele macete do não como bolo claro, só pão. Ele é o ácido sulfúrico, mas ele também pode ser chamado de ácido ortosulfúrico. Ortosulfúrico, tá bom? Ácido sulfúrico ou ácido ortosulfúrico. E aí, o ácido carbônico, por exemplo, H2CO3. Esse aqui também é daquele macete, tá? Ácido carbônico, mas ele também pode ser chamado de ácido ortocarbônico. Só que geralmente esse prefixo orto é omitido, tá bom? Então esses aqui
são os que sofrem a desidratação. E acaba que a gente nem coloca o prefixo orto no nome deles, tá? Agora, os piro são aqueles que sofreram desidratação. Como eles são montados? Eles são 2 orto menos água. Como é que eu faço isso? Por exemplo, vou pegar o exemplo do ácido fosfórico. O ácido fosfórico é o H3PO4. Esse aqui é o ácido fosfórico ou ortofosfórico. Porque o prefixo orto é omitido, né? Daí, se eu quero fazer o ácido pirofosfórico, fazer ácido pirofosfórico. Como é que eu faço? Daí tem essa fórmula aqui, 2 orto menos água. 2 orto é 2 vezes o ácido orto do fosfórico. Então, como é que fica 2 orto? H3PO4 é orto. 2 orto é H6. Deixa eu fazer ali em cima, tá? Que daí fica mais visível. 2 orto, H6P2O8. H6P2O8. É como se eu tivesse multiplicado por 2 o ácido ortofosfórico, tá? 2 orto. E aí, menos água. Menos H2O. Já vou colocar o O embaixo de O e H embaixo de H para ficar mais fácil de diminuir, tá? Então, como é que vai ficar aqui? H6 menos H2. H4. P2 menos nada, só repito. O8 menos O, O7. Pronto, encontrei o ácido pirofosfórico, tá bom? Esse aqui é o ácido pirofosfórico. 2 orto menos água. Tranquilo? Agora, faz de conta que eu quero fazer o ácido metafosfórico. O ácido metafosfórico. Para fazer o ácido meta, eu tenho que fazer orto menos água. É ainda mais fácil, porque não é nem 2 orto menos água, é só o orto menos água. Então, se eu quero fazer o ácido metafosfórico, eu pego o ácido ortofosfórico e diminuo uma molécula de água, que o ácido ortofosfórico é o H3PO4, né? E aí, quando eu diminuo uma molécula de água, eu já vou colocar hidrogênio embaixo de hidrogênio e oxigênio embaixo de oxigênio. Como é que vai ficar? O4 menos O, O3, P menos nada, P, H3 menos H2, H. Então, o HPO3 é o ácido metafosfórico, tá bom? Como é que eu faço para perceber, por exemplo, que eu fiz um ácido orto-meta, alguma coisa assim? Eu olho que está diminuindo o hidrogênio. Quando diminui o hidrogênio, é uma dica para eu perceber que fez um ácido orto ou meta ou para, tá bom? Piro ou meta, desculpa, tá? Um ácido piro ou meta. Diminuiu o hidrogênio, mudou o número de hidrogênios, porque quando mexe só nos oxigênios, eu não fiz desidratação, tá? Quando mexe no hidrogênio também, quer dizer que eu fiz uma desidratação de oxiácidos, tranquilo? Então tá bom. Eu quero que vocês peguem agora a apostila de vocês. Vocês ainda não têm a apostila, né? Eu vou mandar uma foto disso aqui, então, pra vocês depois, tá? Pra gente fazer a primeira linha do Organize as Ideias. E aí o restante vocês vão fazer por conta, tá? Então, Organize as Ideias aqui. A primeira é o ácido nítrico, tá? O ácido nítrico é aquele que termina em nico. Então, é um daqueles que está lá na lista do não como bolo claro, só pão. Montem ela de novo e vocês vão ver que o ácido nítrico é o HNO3, tá bom? A fórmula molecular HNO3. Aí, mais uma coluna ali pede sobre presença de oxigênio. Ele tem, né? Então, ele é oxiácido. A próxima coluna pede sobre número de elementos. 1, 2, 3 elementos. Então, ele é
ternário. A próxima coluna sobre número de hidrogênios ionizáveis. Vocês lembram que os únicos que são exceção é o H3PO3 e o H3PO2. Esse aqui não é exceção, então é só eu olhar o número de hidrogênios, né? Ele tem só um hidrogênio, então ele é um monoácido. E a última coluna pede sobre a força. Então, como é que eu faço para oxiácidos? 3 menos 1, que daí fica 2, e 2 é forte. Tranquilo? Então, agora vocês terminam essa Organize as Ideias, e aí na próxima aula a gente vai corrigir, tá? Além desses aqui, eu quero que vocês façam da página 20 os exercícios 1 e 2, e da página 38, de 1 a 6, tá bom? Que daí a gente vai fazendo eles nas próximas aulas. Muito obrigado e por hoje é isso. Beijo!